Olá, pessoal! Então, dando continuidade às nossas aulas de urinálise, tá? Então, agora a gente vai falar sobre o controle de qualidade. Então, eu possuo dois programas de controle de qualidade, os controles internos e os controles internos. Ambos precisam ter uma lista de analitos, tá? Então, normalmente, esses controles são direcionados por setor, né? Então, esses analitos, essa lista, né, vai ser desenvolvida de acordo com cada setor. Forma de controle e frequência, tá? Se esse controle vai ser realizado diariamente, semanalmente ou mensalmente. Limites e critérios de aceitabilidade. Avaliação do registro e registro desses resultados dos controles. Ou seja, eu preciso avaliar e eu preciso ter esses controles registrados, né? Porque se eu tiver uma visita da Anvisa ou de alguma acreditação, a primeira coisa que eles vão olhar é o controle de qualidade do laboratório. Então, eu preciso ter esses dados compilados e devidamente registrados, ok? Vamos começar a falar, então, do controle interno, tá? Então, como já diz o nome, é um controle dentro do laboratório, tá? Para saber se todos os analistas estão fazendo os processos analíticos de forma correta, né? E da mesma forma, se todos estão lendo esses testes, lendo os exames e realizando os exames da forma correta também, tá? Então, monitoramento do processo analítico, tá? Definição dos critérios de aceitação, né? Então, a gente vai avaliar aí qual é a margem de resultado que vai entrar na aceitabilidade desse resultado. Liberação ou rejeição das análises, então, se esse analista ele realizou o processo de forma correta, realizou a leitura de forma correta, ou se ele não realizou, né, se ficou fora do padrão de aceitabilidade, a gente pede para ele refazer, e se nesse caso ele ainda fazer da forma que fique fora dos critérios de aceitabilidade, a gente precisa entrar aqui nas ações adotadas em casos de rejeição. O que são essas ações? Educação continuada. Então, a gente vai fazer o treinamento desse analista, né, para que ele entre nos critérios de aceitabilidade, ok? Controles comerciais e regularizados pela Anvisa, né? Então, no nosso caso aí, o controle do UriScan, que é o Uritrol, né? Então, é um controle que a gente compra comercialmente, né? A fim de identificar se as minhas tiras reativas estão funcionando de forma correta, se meu equipamento está lendo de forma correta essas tiras e esses resultados também, tá? E eles devem ser analisados da mesma forma que uma amostra de um paciente. Então, eu vou fazer o processo como se fosse a realização de um paciente que entrou para o meu setor, ok? De uma amostra aí de um paciente. Então, quais são os meus controles internos, interanalistas e os controles de equipamentos? No nosso caso, o controle do UriScan, que será o Uritrol, tá? Então, o interanalista, como diz o nome, é entre os analistas, tá? Vamos falar primeiro do controle do UriScan. Então, o controle do UriScan, a gente vai utilizar o controle Uritrol, tá? Eu tenho outros equipamentos automatizados para leitura de tiras de urina também e outros controles também, tá? Mas no nosso caso vai ser o Uritrol e o equipamento UriScan. Então, o Uritrol, né, ele é um controle de qualidade de urinálise, né, que busca monitorar e manter a precisão dos testes realizados em tiras de urinas e dos analisadores, tá? Ele é preparado a partir de uma urina humana com outras substâncias conhecidas adicionadas, tá? Para que eu saiba o resultado que terá que ser esperado da leitura dessa tira nesse equipamento, tá? Disponível em 3 níveis, então eu tenho um nível normal e 2 patológicos, e deve ser sempre mantida a temperatura ambiente para manter a estabilidade desse controle, tá? Se o meu controle não estiver instável, gente, né, ficar muito fora da geladeira, ele perde a estabilidade, né, e ele vai dar resultados imprecisos, tá? O meu controle vai ficar fora. Então, é importante eu estar mantendo aí a temperatura para manter a estabilidade desse meu controle, ok? Antes do uso, eles devem ser homogeneizados, tá? E estar a temperatura ambiente. Então, eu retiro esse controle e deixo ele ficar em temperatura ambiente. Ficou em temperatura ambiente, eu faço a utilização dele nas minhas tiras, no meu equipamento, tá? Da quantidade que eu vou precisar usar. O restante dessa quantidade eu volto para a geladeira e deixo instável. Então, o que a gente faz nesse caso, tá? A gente fraciona esse controle. Então, coloca em frasquinho menorzinhos, pode ser aí em Eppendorfs, né? Eu posso estar colocando eles em Eppendorfs e só retirando ali a quantidade que eu realmente necessito, tá? Para manter a estabilidade desse controle.
Então, como que eu vou fazer aí a liofilização? Então, no nosso caso, esse controle, ele vem, tá? Em frasquinhos de vidro, e dentro dele eu tenho como se fosse uma pastilha, tá? Essa pastilha eu preciso fazer a dissolução dela, tá? Dissolver ela, ok? Então, ele não vem já liofilizado para nós, a gente precisa liofilizar no laboratório. Então, para isso, né, a gente recebe lá o frasquinho de vidro com o meu controle ali, e aí eu vou adicionar 10 ml de água destilada, né, para reconstituir esse controle, para liofilizar este controle. E aí eu homogenizo, né, bem homogeneizado. Aí, o que eu posso fazer neste momento? Fracionar esse controle, né, como são 10 ml, eu posso fracionar, tá, em Eppendorfs e congelar, tá? E aí eu só descongelo um Eppendorf, que é o que eu vou precisar para realizar esse controle, tá? Então, aí uma quantidade muito pequena que eu vou utilizar, então não tem por que eu ficar tirando os 10 ml toda hora da geladeira, né, e voltar para a geladeira, eu vou perder a estabilidade. Por isso que a gente sempre fraciona aí em Eppendorfs, tá? Quando eu vou utilizar esse controle, então eu retiro ele da geladeira, deixo ele pegar a temperatura ambiente, e aí eu vou gotejar com uma pipeta Pasteur, tá? Em cada bloquinho da minha tira reagente, tá? Esse controle. Retiro o excesso, né? E coloco, faço a leitura primeiramente visualmente, então eu vou pegar, né, o meu potinho ali das tiras reagentes, né? Vou olhar o gabarito e vou ver quais foram os resultados que eu obtive de forma visual e vou anotar. E aí sim, eu passo a leitura para o equipamento URISCAN, tá? Então, eu sempre faço a leitura visual e depois a leitura no equipamento. E eu vou comparar esses resultados. É muito importante fazer isso também, ok? Porque às vezes, se o equipamento estiver muito sujo, né? Se ele não estiver devidamente calibrado, às vezes a minha tira, ela está correta, ela está com a utilização correta. Mas o meu equipamento não está lendo por conta desses casos, tá? De estar, às vezes, a lente está muito suja, ou às vezes ele não está calibrado, tá? Então, não é o problema na tira, e sim no equipamento. Por isso que é importante a gente ver visualmente, né? Porque se for um problema na tira, no visual, eu já vou detectar aí que esse meu controle está ficando fora. E aí eu vou buscar saber se é a estabilidade do controle, se é a tira, tá? Que às vezes o lote não tá muito bom, ou se às vezes é o meu equipamento. E aí eu vou buscar saber quais são as causas e procurar aí resolver essas causas, tá? Muito bem. Então, esse aqui é a minha bula do Uritrol, tá? Então, vejam que eu tenho todos os analíticos presentes nas tiras reativas, tá? E eu tenho 3 níveis. O nível 1 são níveis normais, né? Então, sangue, bilirrubina negativo, urobilinogênio normal, né? O 2 são níveis patológicos, então eu vou ter positividade em nitrito, né? Eu vou ter aí glicose positiva também, tá? Então é o nível mais patológico. E o terceiro nível também é patológico, mas eu vou ter só a leitura de bilirrubina e de proteína, tá? Então, nesse caso do nível 3 aqui, eu não preciso pingar em todas as lacunas da minha tira reagente no nível 3. Eu só adiciono o controle na parte da bilirrubina e na lacuninha da proteína, tá? Isso também me ajuda aí a economizar controle. Interanalistas. Então, como o nome já diz, né, é entre os analistas do laboratório, ok? Então, é um conjunto de ações que visam proporcionar maior segurança, eficiência e qualidade no exame, tá? Então, se eu souber que todos os meus analistas, eles estão fazendo os processos analíticos de forma correta, realizando a leitura desses exames, desses testes de forma correta e da mesma forma, os meus resultados vão sair todos de uma qualidade, né, entre todos os analistas. E assim, é importante, né, porque às vezes, por exemplo, vem uma urina do paciente X para mim no meu plantão na parte da tarde, tá? Então, lá por 6 horas da tarde, chegou uma urina de um paciente X para mim. Lá por 8 horas, veio novamente a urina desse paciente, tá? E aí, é o meu outro colega que eu já passei o plantão. Se eu e ele estiver com os nossas ações, né, de forma de qualidade, homogênea, a minha leitura vai ser bem próxima ou igual a dele, né? Porque em 2 horas dificilmente vai ter alteração dessa urina desse paciente. Então,
a minha leitura vai ser igual a dele, né? Se a gente não estiver com essa qualidade, com esses resultados homogêneos, a gente não lê os resultados e os testes da mesma forma, o meu resultado e o do meu colega vai ficar totalmente diferente, né? E aí o médico vai ligar atrás querendo saber o que aconteceu, né? Então, por isso que o interanalista ele é importante, para que todo mundo faça os processos analíticos da mesma forma, realize as leituras dos testes e dos exames também da mesma forma, tá? Manter o padrão de leitura e interpretação, então isso que eu comentei agora, né? Para que todos leiam da mesma forma, interpretem da mesma forma aquele exame, aquele teste, para que não tenha discrepância nos resultados desse paciente, tá? Educação continuada, então se caso eu esteja lendo, né, interpretando esse resultado de uma forma diferente dos meus colegas, diferente dos critérios de aceitabilidade, né, eu preciso entrar numa educação continuada, ou seja, um treinamento, para que eu entre nesses padrões de aceitabilidade e nessa qualidade aí dos meus colegas, ok? Evitar discrepâncias e erros, então é o que a gente comentou agora, né? Resultados discrepantes diferentes, né? E também erros de resultado. Às vezes eu libero tal teste de uma forma e o meu colega de outra. E aí o médico fica muitas vezes confuso. Então eu preciso ter um padrão de liberação também desses resultados, ok? Outros controles internos, tá? Então, manutenção e limpeza dos equipamentos, né? Que devem ser feitas aí de forma diária, semanal ou mensal, tá? Manutenção e limpeza do setor, controle das temperaturas também tem que ser feita diariamente, tá? Então, manutenção, limpeza, controle de temperaturas eu tenho que fazer aí de forma diária, tá? Para que eu tenha um equipamento aí de qualidade, né? Realizando as leituras de forma qualificada e sem nenhuma discrepância, ok? Controle de qualidade externo. Então, como já diz o nome, né? São empresas que enviam amostras para realização no laboratório e aí a gente coloca quais foram os nossos resultados, né? E eles vão nos avaliar, tá? Então, eu tenho aí BNCQ e controláveis são os mais comuns, ok? Então, objetivo: participar de ensaios de proeficiência para todos os exames realizados na rotina, tá? Também é de acordo com o setor, então cada setor recebe, né, as suas amostras para a realização dos controles. Participação individual para cada unidade do laboratório, então cada setor recebe o seu novamente. Registrar resultados, tais como inadequações, investigações de causas e ações para rejeitados, tá? Então, eu vou registrar nessa empresa, né, no site deles, todos os resultados, né, a fim aí de achar inadequações, né, e investigar aí ações que possam melhorar a qualidade dos meus resultados e das minhas análises dentro do meu laboratório, tá? As amostras devem ser analisadas da mesma forma que um paciente. Então, eles chegam para nós e a gente vai analisar como se fosse um paciente da minha rotina normal, tá? Definir requisitos para o funcionamento dos laboratórios clínicos e postos de coleta, então, a fim de manter a qualidade de todos os laboratórios e de todos os postos de coleta, ok? É obrigatório pela RDC da Anvisa, então todos os laboratórios e postos de coleta necessitam fazer esses controles externos, tá? Esses dados também têm que ser compilados, também precisam ser arquivados, tá? Porque também visita da Anvisa e visita de acreditações, eles também vão pegar esses controles externos, então a gente precisa estar com eles em dia, tá? E quando eles ficam fora dos padrões de aceitabilidade, da mesma forma lá que os interanalistas, eu preciso colocar as ações que eu adotei a fim de corrigir isso, que é a educação continuada também, tá? Qualidade nos resultados, então, para que os meus resultados tenham a mesma qualidade dos demais laboratórios. Comparabilidade entre os resultados dos laboratórios, né? E detecção de não conformidades. Então, o que está acontecendo de errado nos meus processos analíticos? Eu vou buscar saber o que aconteceu e procurar corrigir aí através da educação continuada, tá? Certo, pessoal? Então, até a próxima, boa noite e amanhã a gente continua. Tchau, tchau!